Queridas, hoje nós vamos falar sobre a natureza do inimigo. Quem é o nosso inimigo? No áudio anterior nós falamos sobre a origem do mal e nós já entendemos que Deus criou tudo perfeito, inclusive um anjo, querubim. Deus criou perfeito, mas a maldade surgiu no coração desse anjo. Ele se rebelou contra Deus, ele queria ser igual a Deus, né? Se orgulhou por causa da sua beleza e corrompeu a terça parte dos anjos. E todos eles foram expulsos do céu, como diz lá em Apocalipse 12, 7. E esse anjo foi expulso do céu e já não era mais um anjo querubim iluminado, mas se tornou Satanás, que significa adversário, aquele que se opõe. Então se tornou o adversário de Deus, inimigo do povo de Deus. E fala que aquele que se opõe por quê? Porque ele se opõe a tudo aquilo que glorifica a Deus. Ele se opõe à criação, ele se opõe a tudo que tem a ver com Deus, ele se opõe. Então ele é o nosso inimigo adversário. A palavra do Senhor também chama de diabo. Diabo significa acusador. Diabo significa deformador, caluniador, enganador. Enganador é quem induz ao erro. Aquele que ilude com trapaças para fazer a pessoa cair no erro. Então esse é o enganador. E todas as estratégias malignas estão envolvidas com engano, com mentira. Inclusive a palavra do Senhor fala lá em João, capítulo 8, no versículo 44, que o diabo, ele é o pai da mentira, ou seja, a mentira se originou nele. Então faz parte da sua natureza. Ele mente desde o princípio, ele é homicida desde o princípio. Então, tudo que se envolve o diabo, está envolvendo mentiras e engano. Outra coisa também que nós devemos compreender é que o diabo não é um Deus. O diabo, ele é um ser criado. Ele é um anjo, apesar de ter se tornado um anjo mau, né? Mas ele foi criado um anjo. Então, ele não é Deus. Ele é um ser criado, ele tem limitações. Ele não é onipotente que nem Deus, ele não tem todo o poder. Ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares. Ele trabalha através dos demônios ali, né? Da hierarquia dos demônios. Que os demônios são os anjos que seguiram a ele na rebelião contra Deus. Inclusive, a palavra do Senhor também chama espíritos imundos, né? Você pode acompanhar lá em Mateus 10:1, tem referências bíblicas. Também chama de espíritos enganadores, lá em 1 Timóteo 4:1. Então, aqui a gente percebe que Satanás, ele trabalha junto com os seus demônios, né? Para enganar as pessoas, para mentir para as pessoas. Muitas pessoas acham que o diabo ele é onipresente, pode estar em todos os lugares, mas ele não é. Ele não tem os mesmos atributos de Deus. E outra coisa, ele não é onisciente, ele não tem o conhecimento de todas as coisas, tá? Então ele não tem a natureza de Deus, ele não é um Deus. Tá? Só o Senhor, só o nosso Deus tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos estão sob a autoridade do nosso Deus. Amém? Então aqui a gente entende como foi que se originou o mal, né, que a gente falou no áudio anterior, e quem é o nosso inimigo que trabalha com engano, com trapaças, com mentiras. Eu vou dar aqui 2 exemplos. A palavra do Senhor chama o diabo de acusador, inclusive lá em Apocalipse 12, né, quando ele foi expulso do céu, os anjos ficaram aliviados, porque ele acusava os servos de Deus de dia e de noite. E a gente pode ver aqui um exemplo, lá em Zacarias capítulo 3, a partir do versículo 1, você vai ver o sacerdote Josué, não é o profeta, é o sacerdote, tá? O sacerdote Josué, ele estava posicionado ali em frente ao anjo do Senhor, e Satanás estava ali, o adversário estava ali à direita de Josué para acusar ele, porque Josué estava vestido com vestes impuras. Isso significa que ele tinha algum pecado ali. Então o diabo estava ali pronto para acusar. Porque o diabo, ele é assim, ele induz a pessoa ao erro, né? Ele induz a pessoa ao erro. E aí quando a pessoa erra, ele acusa a pessoa. Ele fica acusando, sabe? Pensamento de acusação, acusando diante de Deus. Mas a palavra do Senhor fala, eu vou ler só aqui, trechinho, versículo 2, fala assim, ó. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás que o Senhor te repreenda.
Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, vê este homem, não parece um pedaço de lenha meio queimado, recém-saído do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Versículo 4. Então o anjo ordenou ao que estavam diante dele: tirai as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. Então ele foi revestido, ele foi purificado, ele foi revestido da justiça, ele foi revestido de vestes limpas, purificadas. O pecado dele foi apagado. Aqui a gente vê uma situação de, as vestes estavam impuras, tinha pecado. Mas lá no livro de Jó, vocês podem acompanhar Jó capítulo 1, lá no livro de Jó, quando Satanás foi acusar Jó, a partir do versículo 6, fala assim, ó. Logo no iniciozinho fala que Jó era um homem fiel a Deus, temente a Deus, se desviava do mal, né? Versículo 1 já diz, né? Era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Mas no versículo 6, Satanás estava lá para acusar Jó, mesmo sabendo que Jó era um homem íntegro. Mas ele estava lá porque ele é o acusador. Estando em pecado ou não estando em pecado, ele está lá para acusar, ele está lá para tentar distorcer a imagem da pessoa. E ele fala assim, ó: Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Não tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Tens abençoado? A obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra? Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará na tua face. Então, ele estava acusando Jó. Jó era íntegro, mas ele estava lá, falando: ele só te serve porque o Senhor abençoa ele, né? Falando mal de Jó para Deus. E Deus, ele permitiu que o diabo, ele tocasse ali, né, nas finanças de Jó, até na família, em várias situações. Até na saúde de Jó Deus permitiu. Mas você preste atenção que não foi Deus que enviou o mal para Jó. Aqui Deus apenas permitiu para provar que Jó era um homem reto, um homem fiel, um homem que realmente temia a Deus. Inclusive Deus honrou a Jó, dando a ele tudo em dobro, dando a ele felicidade, deu a ele muitos dias de vida para ele desfrutar a felicidade que o Senhor deu para ele em dobro, multiplicado. E muitas pessoas, né, usam aquela frase: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas naquela época, quando Jó falou isso, Jó não sabia da situação que estava acontecendo. Não sabia que era Satanás que tinha de acusar ele, não sabia que era o diabo que estava fazendo tudo aquilo. Deus apenas permitiu. Então, quando você vê a violência, as coisas erradas aí no mundo, não atribua essa maldade a Deus. Porque foi Deus que fez isso, né? As pessoas atribuem, né? Uma pessoa se envolve com drogas e aí morre, ou se envolve com crime e morre, a pessoa: foi Deus que levou. Amados, o mal não pode vir de Deus. Deus permite porque cada pessoa tem livre-arbítrio e é responsável pelas suas próprias atitudes. Mas a palavra do Senhor fala lá no livro de Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. E tem gente até que acha que o diabo não é tão ruim assim, né? Tem pessoas que acham que o diabo não é tão ruim. Não, ele não é tão ruim assim, não. Mas o diabo, ele não tem escrúpulos, amadas. Ele é um ser mau, perverso. Ele não quer saber se é criança, se é adulto. Ele está se opondo contra Deus. Ele está lutando contra os seres humanos. Não tem nenhum ser humano que ele considere: ele me serve, então eu considero. Não. Todos os seres humanos para ele são apenas escravos, apenas instrumentos da maldade. Então, o inimigo, ele não tem nenhum crédito. Quando às vezes algumas pessoas manifestam ali um demônio e o pastor, a pessoa que está ali, começa a perguntar as coisas, né? O que você está fazendo? Né? Começa a perguntar as coisas ali do diabo.
O diabo tem crédito? Se ele é o pai da mentira, se a própria natureza do diabo é a mentira, ele vai ter crédito naquilo que ele fala? Pelo contrário, tudo que ele falar ali vai ser mesmo para manipular, para distorcer. Quando você vê uma pessoa usando de falsidade, de acusação, de engano, aquela pessoa está sendo influenciada pelo mal. Porque essa é a natureza maligna. Essa é a natureza do diabo, né? Então hoje, só para a gente ter uma noção sobre a natureza do inimigo, lá na frente a gente vai falar sobre várias estratégias, mas todas as estratégias envolvem engano, envolvem mentira, envolve acusação, é sempre assim. Porque isso faz parte da natureza do inimigo. E nós vamos, nos áudios seguintes, nós vamos falar mais sobre esses assuntos, dependendo, né, do que nós iremos tratar, nós vamos falar um pouco mais sobre as estratégias do inimigo. Mas só para que você venha compreender a natureza do inimigo, né, contra quem nós estamos lutando, contra alguém sem escrúpulo, contra alguém que é totalmente contra as coisas de Deus, que distorcem a palavra de Deus. Então, quando vier um pensamento contra a palavra de Deus, um pensamento de mentira, você pode ter certeza que esse pensamento é de origem maligna. Pensamentos negativos não podem vir de Deus. Pensamentos contrários à palavra de Deus não podem vir de Deus. Então, todo pensamento que vier de engano, de mentira, pode ter certeza que esse pensamento é de origem maligna. Pensamentos que vêm para distorcer a imagem de Deus, com certeza é de origem maligna. Então, esteja atento, tá bom? E lembre-se, amadas, o nosso inimigo não são pessoas, tá? Como diz lá em Efésios 6. O nosso inimigo é Satanás e seus demônios. E eles são seres espirituais, a gente não vê. Então, ele influencia pessoas. Mas o nosso inimigo não é pessoas, não são pessoas, tá bom? Então, que Deus venha abençoar cada uma de vocês, em nome do Senhor Jesus, e fiquem todas na paz.